Bom dia. Vamos para a nossa oração aqui, para a gente continuar nosso estudo. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesses momentos. Espíritos que são trazidos aqui, desencarnados, que possam ouvir esse estudo, entender e aproveitar. Que eles possam entender que há uma necessidade de vir aqui no plano corpóreo. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. Na pergunta 346, pergunta assim: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? Né? Ele responde assim: escolhe outro. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando o espírito, né, está para reencarnar, né, e ele fez a escolha daquele corpo, né, porque lá eles escolhem o corpo ao qual vão vir. Né? Então, se esse corpo morre antes de vir, antes de ver, de ter a conexão, né, do espírito com esse corpo, ele escolhe outro, porque ele tem que vir, porque ele está na lista de vir, ele está no planejamento de vir. Mas muitas vezes ele escolhe um corpo, né, que ele sabe também que vai acontecer aquilo, porque ele está tentando fugir da sua vinda ao planeta, da sua reencarnação, porque isso acontece muito, ok? Então vamos ver lá. Aí na letra A pergunta assim: qual a utilidade dessas mortes prematuras? Aí responde: dão-lhe causa, a mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, muitas vezes, quando estão se fazendo esse corpo contra esses espíritos, arquitetos, né, que são os designados, eles também erram, eles não conseguem, né, fazer aquele corpo perfeito. Às vezes, muitas vezes também, pode ser um espírito que entrou nessa nova equipe e ainda não tem o total controle dessa matéria, né? Então ele às vezes há um erro. É a mesma coisa quando você acaba um curso e você vai estagiar, nem sempre você acerta de primeira, mas os espíritos, né, as pessoas, né, eles vão dando oportunidade para que esses espíritos vão se aperfeiçoando, né, na condição de fazer os corpos. E muitas vezes acontece que eles não conseguem, né? Então ele sabe que aquele corpo está imperfeito, né? E muitas vezes ele não vai se vingar. Mas o espírito está ali, né, com aquela vontade de reencarnar, ele tem uma decepção. Ou muitas vezes os pais querem ter aquela criança e acaba também tendo decepções. Mas isso é tudo também dentro dos conforme, tudo planejado. Que os veteranos, os espíritos mais experientes, sabem que vai acontecer aquilo, mas deixa porque há uma necessidade que isso aconteça. Na 347 ele pergunta assim: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Ele responde: o ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, muitas vezes, quando aquele espírito, né, está conectado com aquele corpo que vai morrer, assim como há o desencarne, o espírito fica atordoado e precisa de um tempo, né, para saber a sua real situação, a mesma coisa no nascimento. Quando aquele bebezinho nasce, aquele, aquele ser vem à luz, ele está ainda atordoado, ele nem sabe quem ele é, não sabe nem o que está acontecendo, né? Porque ele ainda está naquela parte ainda de êxtase, naquela parte em que ele está ainda entrando em sintonia com o planeta, em harmonização. Então ele não sabe nem o que está acontecendo. Então muitas vezes aquele ser, aquele corpinho morre e esse espírito ele é desconectado desse corpo, mas ele não sabe.
Depois que vai ser explicado a ele, ó, você teve até uma parte que você foi, mas não conseguiu, mas vamos tentar outra vez. E vai tentando até ele vir. Na 348 pergunta assim: sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Ele responde: sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, muitas vezes o espírito, né, quando ele está ali escolhendo o corpo, ele detecta alguma deficiência naquele corpo, sabe que aquele corpo não vai vingar. Então ele, de Araque, ele fala, não, eu quero esse corpo. É que ele sabe, é quem teve criação em roça, né? Ou em casa mesmo antigamente, sabia quando um animal que renascia, ele ia aguentar, se não ia aguentar. Mas mesmo assim, né, eles faziam esforço para aquele animal, né? Eles faziam tudo o possível para ver se aquele animal vingava, né? Era um pintinho, era um patinho, era um cabritinho. Sempre assim, eu sei porque que minha mãe tinha criação e acontecia isso. Muitas vezes minha mãe ficava dando comidinha na boca e tal, mas minha mãe sabia que aquele animal estava muito fraco e tinha 95% que não iria sobreviver. Mas mesmo assim ela fazia o esforço dela. E assim também é a espiritualidade, né? Eles sabem o momento que aquele corpo não vai aguentar, mas tenta de alguma forma fazer com que aquele ser venha para ser uma prova para os pais, ok? E vamos então na 349 perguntar assim: quando falta por qualquer causa a encarnação de espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Ele responde: nem sempre, ou é imediatamente. Faz-se misto dar ao espírito tempo para proceder a nossa escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponde à anterior determinação, né? Então, olha só, quando o espírito perde essa oportunidade, não, esse corpo não vem, vamos ali pegar outro corpo. Não, não é assim não, né? A não ser que tenha um outro espírito que venha um outro corpo que vai ser exercido a mesma função. Mas não é assim não, eles têm que preparar um novo corpo, então aquele espírito ainda continua ali, continua como vou dizer, no tratamento, né? Naquela parte que ele fica na espera de ser confeccionado um novo corpo para poder ter a oportunidade de reencarnar. Ok? Então vamos parar por aqui. Então paramos na 350, na página 200, para que amanhã nós possamos continuar. Ok? Então vamos lá fazer nossa oração de encerramento e agradecer essa equipe que está aqui maravilhosa. Obrigado, Bom Espírito, obrigado por essa oportunidade, obrigado por compreender como que se faz a nossa vinda aqui no planeta, como é dado essas oportunidades. Entender que aquele espírito que quando reencarna aqui ainda não está na sua sã consciência, mas breve assim que começa a passar os dias, os meses, os anos, esse espírito vai ter na sua consciência e cada dia que passa, cada semana, cada mês, eles vão entendendo a necessidade de estar aqui. Que esses espíritos que vêm aqui nos ouvir possam entender a grande oportunidade que é dado a eles, a reencarnação, que eles possam aproveitar e que eles não fujam desse momento que é reencarnar, é de ter essa oportunidade de evoluir, de crescer, de se aliviar. Muito obrigado por esse entendimento. E estando assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, e assim é.